Direto de Brasília, o ruído de uma transição político-econômica ficou ainda mais alto nas últimas semanas. Será este o gatilho de um grande reset? O tão esperado ponto de virada para a reestruturação do Brasil? O que é fato? O presidente Lula enfrenta agora a sua maior crise. E cada decisão que o governo tomar a partir de agora pode mudar o seu destino político. E, como consequência, o destino econômico da nossa nação. E assim, ter um peso também no meu e no seu patrimônio. Mas isso não precisa necessariamente ser uma notícia ruim. Muito pelo contrário. Deixe de lado qualquer viés político-ideológico. Uma situação como a que vivemos hoje no Brasil exige racionalidade. E no fim das contas, o seu dinheiro, o seu patrimônio, só precisa ter um lado. O seu. Sabe o que aconteceu da última vez que os canhões apontavam para um grande reset aqui no Brasil? Vou te explicar. No final de 2015 até o final de 2019, em apenas 4 anos, a média dos ativos de um índice chamado Small Caps da Bolsa Brasileira subiu 318%. Uma valorização, minha gente, de 4 vezes em 4 anos. E o que você poderia ter feito para ganhar isso? Simples. Você poderia ter comprado uma simples ETF que investe nessa cesta de pequenas ações de empresas de pequeno porte. E este é só um exemplo. Veja que se você tivesse investido em uma ETF de IMAB, por exemplo, que tem ativos do Tesouro Direto, do tipo IPCA+, teria ganhado no mesmo período 95,7%. Teria quase dobrado o seu patrimônio. Se você tivesse investido numa cesta genérica do IFIX, que tem fundos imobiliários genéricos, os mais movimentados, nem são os melhores, só nos mais movimentados você teria ganho 126,9%. E além do que a gente já falou aqui, obviamente, o Small 11, que é o índice das Small Caps, que rendeu 318%, como vocês podem ver no gráfico. Muito forte. E isso são só 3 exemplos de algumas classes de ativos, dentre tantas outras, que tiveram enorme valorização com a virada política brasileira de alguns anos atrás. E quando que isso tudo começou? Foi lá em 2015, quando a popularidade da então presidente Dilma Rousseff começou a despencar, em meio à maior crise do seu governo. Isso serviu de gatilho para o que eu estou chamando aqui de grande reset. E é uma chance real de um grande reset se repetir agora. O grande reset é, na prática, uma virada política que reseta o Brasil e faz com que o país reinicie uma trajetória positiva nos investimentos. Se você ficou interessado, aqui vai um alerta importante. Nos próximos minutos eu vou explicar com mais detalhes o que é o grande reset e por que eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui e agora. Mas quem sou eu? Eu sou Juliano Custódio e há 10 anos atrás eu criei um blog com o propósito de ajudar os brasileiros comuns a investir melhor. Eu mostrava tudo aquilo que os grandes bancos não queriam que você soubesse. E falando sempre a sua língua, de forma prática, esse blog cresceu. Cresceu até se tornar a EQI Investimentos, assessoria de investimentos e corretora de valores, que tem hoje, no início de 2025, mais de 37 bilhões de custódia e assessoria. Nosso ecossistema tem mais de 15 escritórios, incluindo até em Miami, mais de 1.300 funcionários e 80 mil clientes satisfeitos. A educação financeira está na essência de tudo aqui na EQI, assim como também está na nossa essência o compromisso com o seu sucesso como investidor. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ela traz a ideia de que você precisa de uma estratégia de investimentos capaz de aproveitar as flutuações do mercado durante todos esses ciclos de crise e recuperação. Ou seja, vou repetir o que muitos dizem, mas poucos executam. Você deve investir barato nos momentos de baixa
agora, aproveitando o medo e a incerteza que prevalecem ao som dos canhões. E ver seu patrimônio crescer na alta, na fase do otimismo, quando os violinos tocam nas ruas, quando todos vão querer comprar. E nós vamos começar a pensar em vender esses ativos com lucro. Agora é a hora de se posicionar para a virada que devemos ter no Brasil, porque o ruído dos canhões já pode ser ouvido direto de Brasília. O grande reset de que estou falando é um evento transformador, de consequências profundas sobre a política e a economia de um país. Quem criou esse termo não fui eu, foi Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. No caso dele, repensando e reformulando o sistema econômico global após a crise causada pela pandemia. Já aqui no Brasil, os sinais de nosso próprio grande reset já são evidentes. Vamos então aos sons dos canhões. Som do canhão número 1. A já citada aprovação popular do governo, que está em queda livre. Isso também não sou eu quem está dizendo. Os mais prestigiados institutos de pesquisa são unânimes em admitir esse forte abalo na imagem do presidente Lula. Você consegue ver a coluna azul na imagem? Ela mostra a queda da popularidade do governo entre os levantamentos de cada um dos institutos. Além da queda daqueles que se diziam felizes com o governo, tivemos também um grande aumento na coluna vermelha, ou seja, daqueles infelizes com o governo. Mas a pá de cal veio do Datafolha. Em apenas 3 meses, vemos uma queda brusca de nada menos de 11 pontos percentuais na avaliação positiva do presidente. Você ouviu certo, 11 pontos, somente entre dezembro de 24 e fevereiro de 25. Isto é muita coisa. Está bem longe de qualquer margem de erro, que nessa pesquisa é de somente 2 pontos para mais ou para menos. É um patamar inédito de baixa. Inédito, inclusive, porque é a pior aprovação de todos os 3 mandatos do presidente. Nos seus 10 anos no Planalto até aqui, Lula nunca foi tão mal avaliado pela população. Nem durante o mensalão, o escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o seu governo lá atrás, em 2005. Enquanto isso, a sua reprovação também se tornou recorde, disparando de 34% para 41% no mesmo intervalo entre dezembro e fevereiro deste ano. E olha, estamos só no começo, porque eu sei que você pode estar pensando: o Lula pode não ter a maior parte da população do seu lado hoje, mas ainda pode governar com o Congresso. Afinal de contas, é lá que o governo se torna viável no dia a dia, com a aprovação das leis que podem ajudá-lo a virar esse jogo ao seu favor. Mas é aí que a situação se complica mais. E vem aí o som de canhão número 2. A cada dia que passa, Lula também perde terreno entre os parlamentares e vê sua força política diminuir. Um exemplo é a aprovação de medidas provisórias ao longo dos pouco mais de 2 anos desse seu 3º mandato. Dá uma olhada nisso aqui. O Lula viu a sua taxa de aprovação de medidas provisórias derreter e chegar a 14%. Em 2024, o governo Lula conseguiu transformar em lei somente 9% das medidas editadas. E em 2023, a taxa havia sido só um pouco maior, de 21%. Para você ter uma ideia, a mesma taxa de aprovação 20 anos atrás foi de 93%. Na prática, Lula editou, nos 2 primeiros anos desse seu 3º mandato, 133 medidas provisórias. Dessas, apenas 19 foram transformadas em lei. Veja que esse número é muito pior que os governos Temer e Bolsonaro, que tiveram taxas acima dos 45% de aprovação de suas MPs. Isso é o que a gente chama de inflação parlamentar. Para piorar, quando a popularidade do presidente é baixa, essa inflação tende a aumentar ainda mais. Afinal de contas, você também não gostaria de ser visto ao lado de alguém tão impopular. Isso vale para o Congresso da mesma forma que valia
da sua época de escola. E tem mais. As projeções para a economia estão longe de poder ajudar Lula a recuperar o tempo perdido. Muito pelo contrário, isso significaria mais gastos do governo no horizonte, prejudicando um acerto nas contas que hoje já não fecha. Vamos ao som dos canhões número 3. Nos últimos anos, o Brasil avançou muito por causa de uma recuperação pós-crise, com desemprego baixo e todos os programas assistencialistas. Mas o custo desse crescimento começou a pesar no bolso do trabalhador. Não estou aqui para criticar políticas públicas de bem-estar social. Muito pelo contrário, o que se exige como contrapartida é o básico de responsabilidade fiscal. Não tem jeito. A responsabilidade fiscal é um pilar crucial para a governança econômica, fundamental para se garantir um futuro financeiro sustentável. Todo governo precisa gerir seus orçamentos de maneira a equilibrar despesas com receitas, evitando déficits excessivos e garantindo a sustentabilidade da dívida pública. Exatamente como você faz com as suas contas em casa, guardadas, obviamente, as devidas proporções. É como se você ganhasse um salário de 3 mil reais, mas devesse 1 milhão de reais ao banco, pagando juros de 10 mil reais todos os meses. Já imaginou? Pois é, esse é o Brasil de hoje. Novamente, a conta já não fecha. O próprio Tesouro Nacional projeta que o terceiro mandato de Lula terminará com déficit fiscal em todos os 4 anos. Isso significa que as despesas do governo seriam maiores do que a quantidade de dinheiro que ele arrecada através de impostos, taxas e outras fontes de financiamento. Para o cidadão comum, como você e eu, isso é muito preocupante. E vem aí o quarto tiro de canhão. Estes déficits fiscais consistentes podem levar a uma inflação ainda mais alta, podem levar a cortes em serviços públicos ou a um aumento de impostos no futuro. De algum lugar, pessoal, o dinheiro precisa sair para equilibrar essas contas que não fecham mais. E cá entre nós, inflação mais alta e mais impostos é tudo aquilo que a gente não precisa neste momento. Certamente seria mais um duro golpe na aprovação popular do presidente Lula, que já está em recorde de baixa. Primeiro, veja a inflação, por exemplo. No caso dos alimentos, fechou 2024 em 7,69%, superior à inflação geral, que fechou em 4,83%, e continuou a aumentar. Em janeiro desse ano, só em janeiro desse ano, foi de 1%. Sendo que era para ser mais, se não fosse a queda nos preços da energia elétrica com a incorporação do bônus de Itaipu nas faturas de janeiro, como eu inclusive já comentei em outro vídeo. De qualquer forma, todo mundo está vendo, os preços estão subindo. A cenoura, o tomate, o café, se você vai à feira ou ao supermercado, já sabe, o sentimento de que tudo está mais caro é geral. Quando se tenta mirar o futuro dos preços, a situação também não é lá muito animadora. Você viu o boletim Focus de 17 de fevereiro? O mercado financeiro subiu mais uma vez a sua previsão de inflação para esse ano. E ainda nem começamos a falar da carga tributária. Você sabia que os brasileiros já pagaram 500 bilhões de reais em impostos apenas nos primeiros 40 dias desse ano? R$500 bilhão em impostos em pouco mais de mês, e os dados são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Este valor já é 8,3% maior do que o mesmo período no ano passado, quando o impostômetro marcava 461 bilhões de reais. Impressionante, não é? E lembra da reforma tributária? Pois é, a regulamentação dela, em janeiro, deve levar ao imposto sobre valor agregado de 28% no Brasil. Eu já falei disso também em outro vídeo. Essa estimativa partiu do próprio governo e levaria o Brasil a ultrapassar a carga aplicada na Hungria, que é de 27%, e lidera a cobrança desse tipo de tributo no mundo. A própria incerteza dos investidores com as contas públicas tem levado o Tesouro Nacional a pagar juros maiores em suas emissões de títulos da dívida. Em dezembro do ano passado, o Tesouro pagou os maiores juros em suas emissões desde 2008, quando o Brasil ainda lidava
com os desdobramentos da maior crise financeira da história mundial. Com isso, vamos ao som dos canhões número 5. O aumento no custo da dívida impacta o esforço que o governo atual ou os próximos terão de fazer para honrar essas obrigações. Outros resultados mais recentes de leilões já reforçam que os investidores estão cobrando cada vez mais para financiar o país. O que cá entre nós também é natural. Você emprestaria dinheiro para aquele seu parente gastador sem exigir alguma contrapartida que possa compensar o risco de você não receber dele de volta? É claro que não. E tudo isso já em um cenário de juros altos, caminhando para 15% ou 16% de Selic esse ano e com uma projeção superior a 14% nos anos seguintes. Juros altos é uma forma bem suave de dizer, são os maiores juros reais do mundo. Você consegue ver a diferença do Brasil em amarelo aí nessa imagem dos outros países? E isso que é o juro real, o juro que desconta a inflação. Veja que não é pouca coisa. E no seu dia a dia, então, nem se fale. Esse juro real sobe muito o custo de crédito, inclusive para financiamentos. Isso diminui o consumo e o aporte em setores produtivos, podendo pesar sobre o crescimento da economia e do emprego. Impressiona, não é? Bom, até aqui você já viu que o governo Lula enfrenta a sua maior crise. Número 1. A pior aprovação popular entre todos os seus 3 mandatos. 2. O presidente está enfraquecido também no Congresso. 3. O custo do seu crescimento recente começou a pesar. 4. Muito longe de conseguir um equilíbrio nas contas públicas. 5. O mercado não para de elevar a sua previsão de inflação. 6. Os brasileiros já pagam valor recorde em impostos nesse início de ano. 7. Um custo de dívida cada vez maior para o governo saldar. Finalmente, 8. Em meio a um cenário que já registra os maiores juros reais do mundo. Tudo isso pode antecipar uma profunda transição político-econômica e gerar o estopim do grande reset do nosso país. Na prática, parece mesmo ser muito mais uma questão de quando a virada vai acontecer e não se vai ou não acontecer. Porque se não bastassem todos os desafios até aqui, o planejamento eleitoral e sucessório já está na mesa do governo Lula e do seu time de marketing como um dos seus maiores problemas. E aí vem o som de canhão número 6. Desde a redemocratização, nenhum presidente foi eleito com uma idade tão avançada em relação à expectativa de vida da época. E lá se vão 40 anos desde 1985. Isso influencia diretamente a percepção da sociedade sobre a longevidade, energia e capacidade de sua liderança. Lula precisará parecer mais jovem para sobreviver politicamente até a eleição. E essa estratégia já está em curso. O marketing do PT já entendeu que se quiser torná-lo competitivo, precisa rejuvenescer a sua imagem. Mesmo assim, o mercado já percebeu o tamanho desse desafio. Como bem definiu a casa de análise global, a Gavecal, bastante influência no mercado. Parece provável que Lula, com uma saúde fraca, idade avançada e números fracos nas pesquisas, não vá concorrer em 2026. E se você olhar para esse gráfico, vai perceber também que os presidentes mais velhos só conseguiram chegar ao poder em tempos de ditadura. Ou seja, não precisaram vender a imagem de um líder forte, jovem e capaz de comandar o país sob desafios eleitorais. Ainda mais no momento de guinada contrária na corrente político-ideológica, neste caso, rumo à direita. No exterior, dominaram o noticiário Donald Trump, Elon Musk e o líder argentino Javier Milei. Todos eles à direita. Ao mesmo tempo, partidos mais conservadores mostraram tendência de crescimento e recuperaram suas agendas na América Latina, na Europa e na Oceania. E no Brasil, não será diferente. Som de canhão número 7. Uma forte tendência à direita se reflete tanto no crescimento de partidos conservadores quanto na eleição de políticos com plataformas mais alinhadas a valores tradicionais
e ao liberalismo econômico. Nas últimas eleições, por exemplo, os 5 maiores legendas de direita e centro-direita conquistaram mais de 3.600 prefeituras em todo o país. Além do avanço nas urnas, a direita brasileira também amplia sua influência no universo digital, acelerando a disseminação dos seus propósitos. Você deve ter visto o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o Pix, não é? Todo mundo viu. O vídeo com críticas ao governo Lula viralizou em poucas horas e acumulava mais visualizações que o total de habitantes do Brasil. O que se viu a seguir foi um movimento que revelou a fragilidade do governo, voltando atrás na sua agenda. E tudo isso sem falar na influência dos evangélicos. Enquanto os não evangélicos avaliam o atual governo de maneira similar ao do primeiro mandato de Dilma, os evangélicos o avaliam de forma bem mais negativa. Em 2022, a conversão de votos entre a população não evangélica em Lula foi a maior da história. Para você ter uma ideia, mesmo que esse cenário se repetisse, o maior número de evangélicos do país já seria o suficiente para garantir a vitória de um candidato de direita em 2026. Forte, né? E aí? Você já consegue ouvir todos estes sons dos canhões? Como eu falei no início do vídeo, nosso objetivo aqui é ajudar os brasileiros a investirem melhor e cuidarem melhor do seu patrimônio. E o meu trabalho e de todo o meu time é ajudar você a montar uma estratégia de investimentos capaz de aproveitar o sobe e desce do mercado durante esses períodos de crise e recuperação. Você precisa começar a investir barato na baixa, aproveitando o medo e a incerteza que prevalece com o som dos canhões e ver o seu patrimônio crescer na segurança, na alta, com o som dos violinos. Mas para isso, você precisa deixar de lado qualquer viés político e ideológico, porque uma situação como essa exige, de novo, racionalidade com o seu dinheiro. Se você estiver com uma boa alocação na sua carteira, dá para capturar retornos como aqueles que vimos na queda da Dilma até 2019. Vou dar mais alguns exemplos de oportunidades que surgem nesses momentos de mercado. Olhando agora rapidamente para a Bolsa, a gente viu ações de empresas como Tegma, Ultrapar, Magazine Luiza chegarem a se multiplicar em mais de 8 vezes em poucos anos, como você pode ver nesses gráficos que eu estou mostrando agora. Já na renda fixa, um título IPCA+, com vencimento médio de 8 anos, por exemplo, valorizou mais de 28% em termos reais em menos de um ano. Nos fundos imobiliários, grandes e bastante conhecidos fundos como HGLG, HGBS e BCIA dobraram de valor entre 2015 e 2019. E não precisa se preocupar, porque eu não estou falando para você investir sozinho. Imagine quando uma carteira bem montada, estruturada por especialistas, teria rentabilizado o seu patrimônio neste mesmo período, com segurança e pensando sempre na construção de longo prazo. Quanto teria subido? Este é o meu trabalho de todo o meu time de assessoria, com mais de 700 pessoas que respiram o mercado financeiro minuto a minuto. E é justamente por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque é hora de olhar para a sua carteira e ver se ela está pronta para o que pode acontecer a partir de agora no Brasil. Se você esperar para ter uma visão mais clara do cenário de virada política, do grande reset do Brasil, pode ser tarde demais para pegar os melhores movimentos do mercado. Descontos que estamos vendo agora em ações, fundos imobiliários e juros de longo prazo também não vão durar para sempre. Você sabe, o mercado precifica o futuro, com os preços dos ativos refletindo as expectativas dos investidores sobre o que acontecerá. Eles ajustam seus portfólios para maximizar ganhos, levando o preço dos ativos a mudar antes mesmo que os eventos reais se concretizem. Isso significa que para ganhar dinheiro com essas mudanças é crucial estar assessorado por quem sabe antecipar não apenas o que acontecerá, mas também como o mercado reagirá a esses eventos. Portanto, quando o futuro efetivamente acontece e sai no noticiário no horário nobre da TV, muitas vezes já é tarde para capitalizar com essas informações. Quando fica claro para todo mundo o início próximo de um período de políticas centradas em reformas fundamentais,
foco em responsabilidade fiscal, cuidado extra com a segurança institucional e reforço da produtividade, pode ser tarde demais. E aí, só quem organizou sua carteira e comprou mais barato ao som dos canhões vai ver na prática a valorização do seu patrimônio. Eu realmente não abro mão de levar até você aquilo que considero mais relevante para os seus investimentos, independente de se isso vai agradar ou desagradar o lado A, o lado B ou o lado C. Não se esqueça, o seu dinheiro só precisa ter um lado, o seu. Foi assim que a EQI chegou até aqui, crescendo junto com cada um dos nossos mais de 80 mil clientes que investem com a nossa ajuda. A EQI é também organizadora de alguns dos maiores eventos para investidores da América Latina, como o Money Week, como os nossos summits e encontros semanais com os clientes por todo o Brasil. E agora, é ao som dos canhões que eu convido você a seguir comigo e com a EQI. Somos a corretora que mais cresce do Brasil e da qual eu tenho orgulho e honra de ser o fundador e CEO, com um time de investimentos que acumula décadas e décadas de experiência no mercado financeiro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: vou deixar com você um relatório com uma alocação de carteira para o momento atual. Nosso time de research preparou esse relatório especialmente para você e ele é gratuito. Você não tem que pagar por isso. E esse documento tem mais detalhes e toda a análise sobre o grande reset no mercado e nos seus investimentos. Faço questão que você possa ler na íntegra esse relatório gratuito e exclusivo. A educação financeira está na essência da EQI. Este é um compromisso inegociável para mim. Tanto que eu pessoalmente mobilizei todo o time. Nós vamos telefonar para absolutamente todos que estão vendo esse vídeo. Por isso, um dos especialistas do meu time vai entrar em contato no seu telefone para entender o seu momento e tirar as suas dúvidas sobre o momento do mercado. Agora, se você tiver mais de 100 mil reais investidos, vai ter ainda uma assessoria totalmente personalizada. Um assessor do nosso time vai ficar dedicado a ajudar em sua jornada de construção de patrimônio. Vamos entrar em contato o mais rápido possível para ajudar você a se preparar para o grande reset e ajudar você a tomar melhores escolhas nos seus investimentos. Já ouviu falar de custo de oportunidade, né? Por que você precisa cuidar de tudo quando há um especialista com larga experiência profissional dedicado a resolver o seu problema? Aqui você nunca vai estar sozinho. Vai poder se dedicar apenas a tarefas que cabem a você, no seu dia a dia, para que a gente faça o nosso trabalho de estudar o mercado financeiro e ajudar você nas suas conquistas. Pois bem, chegou a hora de agir para o grande reset. É só clicar no botão para receber o nosso relatório, aguardar a nossa ligação e começar a agir.